Você sabia que o primeiro caso de AIDS no mundo foi relatado na década de 1980? Desde então, várias medidas foram tomadas para combater o vírus do HIV. Recentemente, nós tivemos notícias boas e ruins sobre o tema. A notícia ruim é que um dos maiores estudos para a criação de uma vacina contra o vírus, chamada de Mosaico, falhou na fase 3 e a iniciativa teve que ser descontinuada em janeiro de 2023. A boa notícia, por outro lado, é que um mês depois, em fevereiro do mesmo ano, ou seja, mês passado, foi relatado o 5º caso de cura no mundo. Meu nome é Marco Bersani, eu sou estudante de medicina e hoje o tema é HIV/AIDS. Eu vou fazer um apanhado sobre as novidades mais recentes sobre o tema, eu vou explicar o funcionamento do vírus, as falhas na criação de uma vacina, os casos de cura, tratamento e uso de PrEP e PEP. Em janeiro deste ano foi anunciada a descontinuação do Mosaico, um estudo de vacinas contra o HIV que já estava em fase 3, ou seja, a última fase de testes antes da disponibilização do imunizante para a população em geral. O estudo foi precedido por uma série de estudos anteriores com macacos e humanos, o primeiro dos quais começou há pelo menos 15 anos. Os estudos foram refinados até chegar na composição atual da vacina e do regime de dosagem. Foi avaliado um esquema de 4 doses e o estudo teve duração de 4 anos, com quase 4.000 voluntários de 8 países diferentes. O Brasil e os Estados Unidos tiveram um papel de destaque no estudo, com grande quantidade de voluntários e a maior quantidade de centros de estudos. Só no Brasil foram 9 centros espalhados nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. A pesquisa foi financiada pela Janssen, que é o braço farmacêutico da empresa Johnson & Johnson. Só que apesar de seguro, o produto testado foi considerado ineficaz. Segundo os pesquisadores, o produto não elevou os níveis de proteção de forma satisfatória. E isso aconteceu na comparação com o grupo que recebeu placebo. Para quem não sabe como funcionam os testes e estudos na criação de vacinas, os voluntários são divididos em 2 grupos. Um deles recebe placebo, que costuma ser uma solução de soro fisiológico, de água, e o outro grupo recebe a vacina de fato. Durante 12 meses, os participantes receberam 4 injeções da vacina, ou placebo, só que não houve diferenças significativas na taxa de infecção do HIV entre os 2 grupos, e por isso o estudo teve que ser descontinuado. A vacina teve esse nome, Mosaico, porque ela utilizou uma tecnologia baseada em mosaicos de imunógenos, ou seja, de componentes projetados para induzir respostas imunológicas contra uma ampla variedade de cepas diferentes do vírus HIV. O vírus HIV, como todos os vírus, está sujeito a mutação constante, e existem diversas cepas desse vírus, e por isso que é tão difícil criar uma vacina única contra o HIV, que contemple todas essas cepas diferentes. E a iniciativa Mosaico tentava justamente solucionar esse problema com o uso de pequenos fragmentos de diferentes tipos de HIV. O produto testado tinha cópias sintéticas, ou seja, fabricados em laboratório de pequenos pedaços do vírus, que foram acoplados a um vírus de resfriado comum, o adenovírus 26, que também foi utilizado pela Janssen em sua atual vacina contra a Covid-19. Uma notícia triste e desanimadora para quem estava apostando nessa vacina hoje. Agora, apesar do fracasso da Mosaico, nós também temos notícias positivas com relação ao combate ao vírus HIV. Recentemente, em fevereiro, foi anunciado o 5º caso de cura de HIV no mundo. E você deve estar se perguntando, como funciona isso? Como que é possível curar alguém vivendo com HIV/AIDS? Antes de explicar como ocorreram essas curas, é importante deixar claro que atualmente ainda não é possível replicar essa técnica em larga escala, pela grande quantidade de riscos e o fato de ser um procedimento muito invasivo e complexo. Mas vamos lá. O primeiro caso registrado de cura no mundo foi do Timothy Ray Brown, também conhecido como paciente de Berlim. Ele foi curado em 2011 e viveu 12 anos sem o vírus, até falecer em 2020 por conta de um câncer, ou seja, não foi por um motivo relacionado ao HIV. Depois dele, nós tivemos mais uns 4 casos de cura. O do paciente de Londres, o paciente da cidade de Esperança, o paciente de Nova York e, por último, o paciente de Düsseldorf. Os casos recebem nomes de cidades, muitas vezes para preservar a privacidade e manter o anonimato dos pacientes que não desejam publicizar sua situação de saúde. Mas você deve estar se perguntando, qual o ponto em comum entre todos esses curados? Bom, todos tinham um tipo de câncer que afeta o sangue, ou seja, alguma neoplasia hematológica. 4 deles tinham leucemia, enquanto um deles teve um linfoma, chamado de linfoma de Hodgkin. Ambas as doenças geralmente afetam as células brancas do sangue, que são aquelas células responsáveis pela defesa do nosso organismo contra infecções. As células brancas de defesa são justamente o alvo do HIV, que
acaba destruindo essas células e enfraquece as defesas do nosso organismo contra infecções. No caso desses pacientes, a expectativa de vida era muito pequena, considerando a malignidade desse tipo de câncer. Com isso, mesmo com a alta taxa de mortalidade, lançaram mão de um transplante de medula óssea, a única maneira conhecida de se curar o HIV hoje em dia. Mas por que um transplante de medula óssea é capaz de curar alguém com HIV? Isso acontece porque o transplante de células-tronco substitui o sistema imunológico de um indivíduo doente pelo de uma pessoa saudável, o doador. O problema é que para que o transplante seja realizado, é necessário que haja compatibilidade entre o doador e o receptor. Após encontrar um doador compatível, é necessário que esse doador tenha uma mutação genética rara conhecida como CCR5-delta32, que torna o indivíduo geneticamente resistente ao HIV. Isso acaba bloqueando a infecção e interrompendo a replicação viral do vírus. E é por isso que, ao transplantar a medula óssea, o indivíduo doente incorpora as células do doador que possui essa mutação rara e torna-se resistente ao HIV. Nesse caso, o transplante seria capaz de curar o receptor do seu câncer e, ao mesmo tempo, do HIV. Porém, como eu já mencionei anteriormente, o transplante de medula é arriscado e pode matar uma média de 35 a 40% das pessoas que se submetem ao procedimento. Além de ter alto risco, é difícil encontrar um doador compatível e mais difícil ainda encontrar um doador compatível com a mutação genética necessária para fazer a cura do HIV. E é por isso que essa não é uma solução para a maioria das pessoas que vivem com HIV/AIDS no mundo. Apesar de não ser possível replicar esses casos de cura de forma ampla, essas curas foram uma grande descoberta e permitiram o desenvolvimento de novas pesquisas para a criação de terapias genéticas e até mesmo antirretrovirais mais eficientes. Com base nessas descobertas, a indústria farmacêutica ela desenvolveu uma nova família de drogas antirretrovirais, os antagonistas do receptor CCR5, como o Maviroc. Além disso, outros estudos que usam esse gene para imunoterapia, terapia gênica e até vacina estão em curso atualmente. Agora, você deve estar se perguntando, existe alguma maneira de se prevenir para além do uso de preservativos? E se eu tiver algum acidente perfuro cortante, tiver contato com o sangue de alguém contaminado? Ou mesmo se eu tiver uma relação sexual desprotegida, existe ainda alguma forma de eu me proteger? A resposta para essas perguntas é sim. Existem formas de prevenção tanto para situações anteriores a uma exposição, quanto para situações em que alguém já tenha sido exposto ao vírus. Eu estou falando da PrEP e PEP. Duas alternativas interessantíssimas disponíveis sem custo algum no Sistema Único de Saúde, o SUS. A PEP é uma sigla que significa profilaxia pós-exposição. Tem por base o uso de medicamentos antirretrovirais com o objetivo de reduzir o risco de infecção em situações de exposição ao vírus. A gente está falando aqui de uma urgência médica, em casos em que exista algum tipo de risco de contágio. E eu posso te dar alguns exemplos. Eu posso citar, por exemplo, violência sexual, ou seja, casos de estupro, relação sexual desprotegida, sem o uso de camisinha, ou até mesmo para casos em que haja o rompimento do preservativo. Posso mencionar também algum tipo de acidente ocupacional, por exemplo, se você é profissional de saúde e entrou em contato ali direto com material biológico, ou tenha tido algum acidente com instrumentos perfuro-cortantes. Se você passou por alguma dessas situações, você deve iniciar a profilaxia o mais rápido possível. Ela deve ser iniciada preferencialmente nas primeiras 2 horas após a exposição de risco, e no máximo em até 72 horas, ou seja, 3 dias após a possível contaminação. A profilaxia ela deve ser realizada por 28 dias. Gente, resumindo aqui, houve uma situação de risco. Procure tomar o PEP o quanto antes. Eu vou deixar aqui na descrição um link de acesso para os locais que realizam atendimento da PEP, lembrando que é totalmente gratuito e feito pelo SUS. Apesar da PEP estar realizada e indicada para até 72 horas do contágio, a cada hora que passa, menor é a chance dos medicamentos fazerem efeito e menor a chance de você se livrar do HIV. Não se esqueça que os remédios devem ser tomados por 28 dias, ou seja, não interrompa o tratamento. Com isso, caso a profilaxia seja realizada corretamente, é possível eliminar o vírus completamente do organismo, mesmo que já tenha havido uma infecção por HIV. A PrEP, por sua vez, é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Diferentemente da PEP, que é a profilaxia pós-exposição, na PrEP o indivíduo toma medicamentos anti-HIV de forma programada para evitar uma infecção pelo HIV caso ocorra uma exposição. Ou seja, é um método em que se tomam ali os antirretrovirais antes de ocorrer uma exposição ao vírus. E há 2 formas de tomar a PrEP que são aprovadas no Brasil. Uma delas consiste no uso diário e contínuo do medicamento. Caso haja uma exposição, ou seja, uma situação de risco,
o medicamento ele não permite que o HIV se instale no organismo. Toma-se então um comprimido por dia. A segunda forma de tomar PrEP é conhecida como PrEP sob demanda, e ela foi oficialmente aceita no SUS em dezembro de 2022, ou seja, ela é super recente. Nesse caso, a pessoa ela vai tomar PrEP de forma pontual, quando souber de antemão que vai se expor ali a uma situação de risco. Na PrEP sob demanda, a pessoa toma 4 comprimidos, uma dose de 2 pílulas entre 2 e 24 horas antes do sexo desprotegido, uma terceira pílula 24 horas após a primeira dose e uma quarta pílula 24 horas após ter tomado a terceira dose. Ou seja, isso dá 4 doses no total. E você deve estar se perguntando, quem pode tomar essa medicação? A medicação está indicada para populações-chave, por exemplo, gays, pessoas trans e trabalhadores do sexo. Mas ela também pode ser indicada se você frequentemente deixa de usar camisinha em suas relações sexuais, independente do gênero, da idade ou da orientação sexual. Se você tiver um parceiro ou parceira com HIV e também não esteja em tratamento, você pode tomar o remédio. Se você faz uso repetido de PrEP, ou seja, profilaxia pós-exposição, que eu já expliquei, ou se você apresenta algum episódio frequente de outras infecções transmissíveis, você também pode tomar a PrEP. Lembrando que essas medicações já são usadas há algum tempo, são super seguras e há uma grande quantidade de pesquisas e testes comprovando a sua eficácia. Assim como eu fiz para a PrEP, eu vou deixar aqui na descrição os serviços de saúde do SUS que oferecem a PrEP, ou seja, se você tiver interesse, você pode acessar esse serviço. Mas e você? Conhecia essas vacinas que estavam sendo estudadas contra o HIV? Infelizmente a Mosaico, que era uma vacina que estava gerando bastante expectativa de que ia funcionar, falhou nos testes esse ano. Ou seja, depois da fase 3, ficou provado que essa vacina não funciona. Isso foi um balde de água fria para quem estava contando com essa vacina. Mas nós também tivemos boas notícias esse ano. Esse ano nós tivemos o 5º caso de cura contra o HIV e apesar de ter sido usado um tipo de técnica que não pode ser replicado em larga escala, o transplante de medula óssea, isso permitiu que os cientistas continuem a pesquisar e a desenvolver novas tecnologias na luta contra o HIV/AIDS. Você conhecia as alternativas de combate e prevenção ao HIV, como a PrEP e a PEP? Muitos profissionais, inclusive profissionais de saúde, desconhecem esses medicamentos, que são muito interessantes, são fornecidos de forma gratuita pelo SUS e são de fácil acesso à população. O que você achou sobre esse assunto? Você sabia que em 2018 um cientista chinês criou 2 bebês imunes ao HIV? Ele usou uma técnica chamada CRISPR e foi muito recriminado pela comunidade internacional. Se você tiver interesse, coloca aqui nos comentários que eu trago esse assunto num vídeo separado para você. Obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo. Acabou. Ih, tá muito ruim. Vai contigo, continua. Eu repito a parte da vacina? Sabia que em 2018 um chinês... Não, ficou péssimo, né? Para criar